Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 27. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, vamos fazer uma leitura. Deus vai falar conosco nessa noite, pois o Deus da palavra está conosco. Números, capítulo 27, versículo 1 diz assim: aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Efé, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Só para memorizar, diga Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Deixa eu ler o 2. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro, diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. E você pode se assentar. Toma o seu lugar de assento. Queridos, eu quero externar a minha gratidão por hoje estarmos na casa de Deus para mais um culto. Estendo a minha gratidão ao pastor Carlinhos, nosso pastor, que nos convidou para trazermos uma palavra, e minha gratidão aos amigos que a gente vai fazendo ao longo da vida. O irmão Vitor Hugo disse: eu vou te ouvir, pastor. A irmã Késia, com a família que estão ali. O Felipe, que viaja bastante, mas está sempre ali. Os meus amigos da casa, o pastor Marcelo Medeiros, que é um amigo que foi um incentivador muito grande para eu congregar em Camboriú, né? Um amigo, pastor Manel da Guia, que sempre pode, a gente viaja junto. Pastor Sérgio Travassi, que é um pai aqui para a gente, que sempre está cuidando da gente em todos os aspectos. Preparou até um pedestral para a gente aqui hoje, né? E os demais irmãos que estão nos ouvindo. Um abraço aí para o pastor Valmir, que está lá em São Paulo nos assistindo, mandou uma mensagem ali na página da igreja, e está nos assistindo, e outros amigos que nós temos por aí. Meus irmãos, eu quero falar com vocês, quero ser rápido, prático e objetivo, mas eu quero falar sobre uma situação bem complicada que 5 meninas órfãos viveram durante um período da vida delas. A gente sabe que quem viveu na terra, na qualidade de órfão, sofreu uma sentença até maior, diga-se de passagem, porque perdeu os pais biológicos, mesmo que tenham pais adotivos, dentro de um contexto jurídico, o filho adotivo tem os mesmos direitos legais, mas mesmo assim, quem foi órfão, quem ficou órfão de pai e mãe, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas o que eu entendo, à luz das Escrituras, é que não existe problemas que sejam demasiadamente impossível para Deus resolver. Deus às vezes permite situações na vida da gente que fogem do nosso controle. Mas tem um texto que eu me identifico muito, no Salmo 34, 19, a Bíblia diz assim: muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor as livra de todas. Quem são os justos? São aqueles que foram justificados pelo poder do sangue de Jesus na época da graça. Quem era o justo do Velho Testamento? A nação de Israel, que foi chamada por Deus, escolhida por Deus, para ser justificada pelos parâmetros da lei de Moisés. E eu estava observando esse texto, e o texto me mostra com muita clareza que essas meninas, elas estão se preparando para entrar na terra prometida. Os pais delas já faleceram, e elas estão próximas de entrar na terra prometida. E qual era o problema, pastor? Se a terra prometida era uma promessa de Deus, o problema é que elas não iam ter direito à herança do pai. Havia uma regra pré-estabelecida no judaísmo, que quando o pai morria, a sua herança de forma judicial e automática passava
para o seu filho. É por isso que nós vamos encontrar muitos nomes repetidos na Bíblia. A gente vai encontrar um monte de José, vários Daniel, vários nomes repetitivos, porque era normal dentro da cultura judaica o nome do chefe da tribo ser perpetuado de geração em geração. Mas o problema é que nesta família desse homem chamado Zelofeade, que inclusive ele é descendente de José, o governador do Egito, ele não teve filhos na sua casa. Apenas essas 5 meninas nasceram, e o pai sabia muito bem que o futuro delas estava comprometido, porque a herança que era dele por direito, por ele estar entrando na terra prometida, e a herança passaria para as filhas, elas não iam ter direito. E quando o pai das meninas morre, o problema se agrava mais, porque eram apenas 5 adolescentes, jovens e adolescentes que estavam vivendo um verdadeiro dilema. E essa é uma daquelas fases da vida, irmãos, que você olha para a direita, você olha para a esquerda, você não tem auxílio de ninguém. Por mais que alguém tentasse ajudar essas meninas, não conseguiria, porque a regra era clara: mulher não tem direito à herança. É a mesma coisa do médico chegar para você e dizer assim: você não vai ser curado, porque você está com isso e isso, você tem tantos meses de vida ou tantos dias. Existem sentenças que elas são pesadas, mas nessa noite eu quero lhe apresentar um Deus que muda o quadro da história humana segundo a Bíblia Sagrada. Às vezes, no decorrer da nossa vida, só nos resta 2 alternativas na vida. Não tem alternativa C, só A e B. Alternativa A: você cruza os braços e deixa a vida levar você na maior normalidade, deixa as coisas acontecer no âmbito natural. Ou segundo, você toma uma atitude diante de Deus e dos homens para que a sentença seja mudada, para que a história seja mudada. Uma das coisas que mais dói o ser humano chama-se rejeição. Nós temos pessoas que hoje estão doentes, e é um número muito grande de doenças chamadas de doenças psicossomáticas, porque elas foram rejeitadas. Esposa que o esposo rejeitou, hoje está com depressão, crise de pânico, crise de ansiedade. Esposo que a esposa rejeitou, ou vice-versa. Nós temos muito caso nessa área, e a gente entende que a rejeição, ela fere o corpo e ela fere também a alma. Essas meninas, elas estão vivendo um verdadeiro dilema. Quem olhava para elas, dizia para elas: simplesmente vão entrar na terra prometida, mas não vão ter amparo, vão viver no sofrimento a vida inteira. E o que é que essas meninas fazem? Elas tomam uma atitude de ir e conversar com Moisés. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 7, a seguir, a Bíblia fala de uma tenda que Moisés fez fora do arraial. Quem conhece a história do arraial de Israel sabe que o tabernáculo, ele foi construído por ordem de Deus, foi colocado entre as 12 tribos, ficava 4 de um lado, 4 do outro, 4 na frente. E é interessante que essa tenda que Moisés fez, o texto diz que ele fez fora do arraial. E para que Moisés fez essa tenda? O texto diz que Moisés chamava de tenda do encontro, porque era nesta tenda que Deus descia e falava com Moisés face a face, como alguém fala com seu filho. E as meninas sabiam que Deus falava com Moisés, e elas foram falar com Moisés. Só que não era fácil, pelo número de pessoas que Moisés cuidava, falar com ele. Até porque tem um texto aqui bem interessante em Êxodo 18, quando o sogro de Moisés veio ter com ele no deserto, trazer a esposa e os filhos. O texto diz que Jétro, no dia seguinte, ficou olhando o trabalho de Moisés. E ele viu que Moisés estava se sufocando, cansando de forma excessiva, e disse para Moisés: Moisés, não é bom o que tu fazes. Você está usando muito tempo para julgar a causa das pessoas. Faz o seguinte:
Escolha homens que sejam capazes para lhe auxiliar, para ajudar você nessa carga pesada. Escolha homem para julgar a causa de 10 pessoas, de 50 pessoas, de 100 pessoas e de 1000 pessoas. As causas pequenas, eles resolvem. As causas grandes, eles trazem para você. E assim ele fez. Ouviu o conselho do seu sogro, gente. Um conselho bem dado, e quando é recebido, às vezes você está ouvindo a voz do próprio Deus através de alguém. Entenda isso, que um bom conselho pode salvar a sua vida, seu casamento, muita coisa na sua vida pode ser evitada, se você estiver com a sua percepção aguçada para entender quando for um conselho de Deus. E é interessante que Moisés criou esses grupos, aí as meninas vão falar com os grupos de 10, não tiveram uma resposta para elas. Ela foi para o grupo de 50, disseram para elas, fala com o grupo de 100 que a gente não consegue resolver o problema de vocês, não tem nada na legislação da lei que a gente possa ajudar vocês. Elas foram para o grupo de 100, pastor Marcelo, aí foi pior. Disseram, a gente não tem nem o que dizer a vocês. Vão para o grupo de 1000 que lá eles resolvem. O texto sagrado nos mostra que elas passaram por todos os grupos, aí elas foram falar com os 12 príncipes que representavam as 12 tribos de Israel. Os príncipes não tiveram uma resposta adequada para elas e jogaram elas para falar com o sacerdote, o sumo sacerdote Eliezer, filho de Arão, que Arão já tinha falecido. E quando as meninas vão falar com Eliezer, apesar de ter toda aquela experiência de levar as causas do povo para Deus, ele disse para as meninas, eu vou encaminhar vocês para Moisés, porque eu não tenho um conselho adequado para vocês. Elas são levadas para Moisés, e é interessante que essa causa dessas meninas foi a última causa julgada por Moisés antes de Deus levar ele para a eternidade. Eu estou falando de um Moisés, pastor Carlinho, que tinha experiência pastoral no quesito que se diz sobre aconselhamento. Por quê? Meu irmão, tudo que você faz de forma repetitiva é pedagógico, cresce, traz crescimento, traz para você maturidade. Eu estou falando de um Moisés que durante 40 anos ele está aconselhando pessoas no deserto. Então Moisés tem a graça de Deus, tem a orientação de Deus e tem a experiência que lhe ajudava bastante. E é interessante que Moisés, mesmo com todas essas ocupações, teve um pouquinho de tempo na sua agenda para ouvir aquelas meninas. Quando Deus quer agir, Deus abre porta até onde não existe porta. Deus faz aquilo que precisa ser feito para que a sua bênção chegue nas suas mãos. Elas conseguiram falar com Moisés e elas chegaram para Moisés e elas colocaram, irmãos, diante de Moisés toda a necessidade que elas estavam vivendo. Primeiro elas disseram, Moisés, o nosso pai Zelofeade, da tribo de José, era um homem crente. Ele morreu no deserto, mas morreu nos seus próprios pecados. Ele não morreu como Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra o Senhor. Nosso pai morreu de morte natural, era um grande homem, e agora a memória do nosso pai vai ser tirada da nossa tribo. Nós não vamos ter direito à herança. Gente, Moisés está ouvindo o conselho das meninas, e ele já está usando um método que é usado na psicologia para dar um laudo para aquelas meninas. É normal. Eu trabalhei uns 20 anos pastoreando igreja, e quando alguém me contava alguma coisa, era alguém contando num gabinete pastoral, e eu já preparando uma resposta, às vezes orando em espírito, e a gente dava aquela resposta dentro da necessidade. Mas neste caso aqui, Moisés escuta o que as meninas têm a dizer. Ele faz uma alta avaliação dos seus 40 anos pastoral, dirigindo, cuidando e aconselhando no deserto. E quando ele escuta as meninas, eles chegam a uma conclusão: eu não tenho resposta para essas moças. Agora, sabe o que é que me chama a atenção? É que judeu, principalmente naquela época que eles estavam andando numa direção de Deus, eles não colocavam nome aleatório nos seus filhos. Eles colocavam nome profético. O primeiro nome da filha
de Zelofeade era Macla, que significa aquela que tem confiança. E quando alguém tem confiança em Deus, ele pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas a confiança faz ele avançar. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui nessa noite, para quem está aqui, para quem está em casa, pessoas que têm confiança no Deus de Israel. Eu estou falando para alguém que hoje está vivendo uma verdadeira crise existencial, mas está dizendo: eu confio no Deus da Bíblia, e uma hora Deus vai mudar a minha sentença. A segunda filha de Zelofeade, o nome dela é Noa, que significa ninguém lhe detém. Ninguém detinha aquela menina. É aquele tipo de pessoa que está vivendo um momento caótico, um momento complexo, um momento difícil, mas está avançando. Alguém olha para você cheio de adversidade, de problema, de luta, e não entende por que você está na igreja levantando a mão, dando glória a Deus, falando língua, se alegrando. Sabe por quê? Porque ninguém lhe detém. Paulo fez uma lista e ele diz: quem nos separará do amor de Deus que é em Cristo Jesus? É a tribulação, é a angústia, é a tristeza. Ele citou uma série de problemas, e no final ele disse: e nenhuma outra criatura, se aparecer, nos separará do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Nada vai deter você, porque você está andando debaixo do poder do sangue de Jesus. Nada vai deter você, porque você não está andando sozinho. Os céus caminham com você na terra. Deixa eu repetir para você dar glória. Os céus caminham com você na terra. Quem acredita nisso? A terceira filha de Zelofeade, o nome dela é Ogla. O significado do nome dessa menina é aquela que não tem os pés amarrados. A primeira tinha confiança, a segunda ninguém deteria, e a terceira não tinha os pés amarrados. Caminhava, mesmo na contramão da lógica, estava caminhando, porque Deus estava cuidando dela. A quarta filha de Zelofeade, o nome dela é Milca, diferente de todas as outras quatro. O significado do nome dela é aquela que tem autoridade. Quando nós entendemos que nós temos autoridade no mundo espiritual, você avança contra as obras do mal, você avança contra as adversidades, você avança contra os problemas, porque a autoridade de Deus está empossada sobre você. A autoridade do nome de Jesus é tão poderosa. Eu tive uma experiência esse dia em Itajaí. Foram me chamar na minha casa já de noite, uma amiga da minha filha, para eu ir na casa dela orar, porque tinha um tio delas endemoniado. E eu fui, botei a roupa de crente e fui. Quando eu cheguei lá, tinha uma procissão de gente, estava assim a casa. O camarada sendo seguro pelas pessoas, todo mundo arranhado. Quando eu cheguei, o camarada estava de costas, um cara bem altão. O demônio gritou na boca dele: o que é que você veio fazer aqui? Quem é esse homem de branco que veio com você? Aí eu já entrei marchando. Quando o próprio diabo confessou que o homem de branco estava comigo ali, aí eu disse: pronto, vai dar certinho para ele agora. Coloquei as mãos sobre o endemoniado, expulsei o demônio. Quando eu toquei nele, ele gritou: tira essas algemas de fogo de mim. Aí eu expulsei o demônio, o cara dormiu. Acordaram no outro dia que precisava trabalhar. A autoridade do nome de Jesus está sobre você. Não é só sobre pregador, sobre pastor, é sobre você que é salvo. A autoridade do nome de Jesus está sobre você. Eis que eu vos dou poder e autoridade. A quinta filha de Zelofeade, o nome dela é Tirza. O significado do nome Tirza é aquela que Deus tem prazer. Tirza era aquele tipo de pessoa que todo mundo queria estar perto dela. Aquele tipo de crente que tem palavras que promove graça e edificação. Aquele tipo de crente que sempre tem uma palavra incentivadora para ajudar você. Aquele que é capaz de lhe confrontar na sua presença, mas lhe defender na sua ausência.
Gente, olha, escuta aqui, ó. Existem dois grupos de pessoas que nos seguem, pastor Marcelo Medeiros. Existe um grupo chamado de pessimistas. O pessimista não sonha com você, não incentiva você, não apoia você. Diz para o pessimista: eu vou abrir uma pizzaria aqui em Camboriú. O pessimista vai dizer: queira não, já tem 70 pizzarias. Dá certo não, nós estamos vivendo uma crise, o país está em crise. Agora diga a mesma coisa para um otimista. O otimista, se for pentecostal, capaz até de falar em língua, vai dizer: ô glória, vai ser quando? Já tem um lugar, já tem a data da inauguração. Me avisa, se tiver cartão para distribuir, folha de panfleto, dá para mim que eu quero ajudar você. O otimista está sempre disposto a incentivar você. Sempre dizer, ele olha para você, você está mais fraco do que caldo de cuscuz. O caldo mais fraco que existe, eu estou falando que eu sou especialista em cuscuz. Por quê, pastor? Porque não tem nem sal no caldo de cuscuz, é o mais fraco. Pelo menos na cuscuzeira lá de casa é assim. Você está fraco igual a caldo de cuscuz, mas o otimista olha para você e diz: Deus tem uma obra linda, hein? Jesus vai lhe encher. Vamos para o monte orar, vamos para o culto de ensino, vamos para a escola dominical, vamos para o culto da vitória. É aquele tipo de pessoa que a companhia dela faz bem a você. São essas meninas que sobre elas existem essas bênçãos proféticas que estão diante de Moisés. Eu disse para vocês que Moisés ia para dentro da tenda do encontro, a tenda que Deus descia e falava com ele. Moisés recebeu as meninas e disse para elas: vocês fiquem aqui, que eu vou entrar na tenda, eu vou falar com Deus, e o que Deus me disser, eu digo para vocês. Irmãos, eu tenho certeza que Macla, cheia de confiança, já deu aquele glória dizendo: vai ter resposta do céu. A menina que tinha autoridade já gritou: a vitória vai ser nossa. Que tipo de declarações nós estamos fazendo no mundo espiritual? Nós estamos só reclamando e baixando a cabeça e deixando as coisas acontecer, ou nós estamos nos posicionando contra o mal? Provérbio 24:10, a Bíblia diz: se nós nos mostrarmos frouxos no dia da peleja, nossas forças serão poucas. Você tem armamento de Deus para caminhar no meio dessa batalha. E quando Moisés entra na tenda, Moisés conta para Deus toda a história das meninas, como que Deus não soubesse. Depois que Moisés falou tudo, Deus falou assim: Moisés, as filhas de Zelofeade estão sendo sinceras. Elas vão entrar na terra prometida. Elas não vão ter direito à herança. O nome do pai delas vai ser extinto na família. Vai ser um prejuízo muito grande. Mas faz o seguinte, Moisés: vai lá e diz para elas que eu sou o Senhor. Eu sou aquele que tirou os pais dela da terra do Egito. Eu sou aquele que vou introduzir eles na terra de Canaã. Diga para elas que a partir de agora eu estou estabelecendo uma nova lei, que na família que não tiver filho homem, as mulheres vão ter direito à herança. Deus está trazendo à existência o que não existia. Romanos 4:17, eu vou profetizar para você, levante a mão. Deus traz à existência aquilo que não existe, portas que não estão abertas, Ele vai abrir. Ele vai abrir portas que estão fechadas, portas que nem existem, Deus vai abrir para você e para os seus. O que Deus fez naquele dia, o jurisprudência em Israel utilizou-se da aprovação de Deus sobre a vida daquelas meninas. Quando Moisés saiu de dentro da tenda, o coração aliviado, porque ele não tinha conselho dele, mas o céu tinha conselho. Ele não tinha resposta dele. Eu vou dizer uma coisa para você, respeitando todos os médicos, todos os profissionais. Quando um psicólogo, um terapeuta emocional, um médico, quando um profissional não puder lhe ajudar, os céus estão sempre disponíveis para ajudar você. Eu estou falando aqui de Bíblia porque eu acredito que Deus age em favor daqueles que se levantam para buscar.
Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite? Não é tempo de desistir. As meninas eram órfãos. Tudo apontava para a vida delas que elas seriam derrotadas, teriam um futuro sem prosperidade, sem bênção. Até o nome do pai desapareceria da família. Mas elas tomaram a decisão de buscar no Deus da Bíblia. Elas enfrentaram todos aqueles grupos que eu falei para vocês, grupo de 10, grupo de 50, grupo de 100, grupo de 1000, passaram pelo crivo dos 12 príncipes, pelo sumo sacerdote, passaram pelo crivo de Moisés, ninguém pode ajudar elas. Eu vim pregar nessa noite para pessoas aqui nessa noite, que ninguém da terra está conseguindo lhe ajudar. Deixa eu repetir, que eu sei que você está crendo no que Deus está falando com você. Eu vim pregar para pessoas que alguém da terra não pode lhe ajudar, mas os céus estão disponíveis. Quando Moisés recebeu a palavra de Deus para trazer para aquelas meninas, o Deus que pode todas as coisas, estava dizendo: eu faço e ninguém desfaz, eu opero e ninguém desmancha aquilo que eu opero. A minha pergunta como pregador nessa noite, eu já estou encerrando, é essa: o que é que você tem para Deus resolver? Qual é a sua causa? Qual é a sua dificuldade? O Deus da Bíblia que estamos anunciando, que trouxe à existência o que não existia, continua no controle de todas as coisas. Existe um atributo em Deus chamado onipotência. Por causa da sua onipotência, Deus tem o domínio de todas as coisas. Quando nós seres humanos não temos domínio de todas as coisas, quando nós seres humanos não sabemos por onde começar, Deus chega com a palavra dele. E o Salmo 68, a Bíblia diz que a palavra de Deus corre velozmente sobre a terra. Foi a palavra de Deus, através de Moisés, que trouxe uma nova história para aquelas meninas e para as mulheres da nação futura de Israel. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem compromisso com essa palavra. Salmo 138, verso 2, a Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. E eu quero dizer mais para encerrar e orar por você. Nós que estamos aqui nesse culto nessa noite, que estamos assentados nos lugares celestiais, nós estamos vivendo uma época profética. Por quê, pastor Rinaldo? Vou explicar para vocês. Quando Jesus ressuscitou e apareceu a alguns, um dos apóstolos chamado Tomé não estava. Quando Jesus aparece a segunda vez, ele estava. Só que o Tomé tinha dito: eu só acredito se eu colocar o dedo no lugar dos cravos, porque eu vi ele ser crucificado. Tomé se esqueceu que ele tinha dito que seria crucificado, mas ressuscitaria. Jesus chama Tomé e manda ele colocar o dedo no lugar dos cravos. Tomé faz isso. E ele entende que é Jesus. Ele diz: ah, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus manda uma palavra profética que está sobre nós nessa geração. Jesus disse assim: ó, você está crendo porque você tocou no lugar dos cravos, mas bem-aventurados são aqueles que nunca me viram. Eu nunca vi Jesus. Com permissão do pastor Carlinho, vá ficando em pé. Eu nunca vi Jesus. Ele disse: bem-aventurados são aqueles que nunca me viram, mas hão de crer em mim pela minha palavra. Nós somos essa geração que nunca vimos Ele. Alguém pode até ter visto uma visão com Ele. Eu já tive um sonho com Ele, é lindo, no sonho. Mas eu não vi Ele, mas eu consigo sentir Ele e crer nele por causa dessa palavra. É essa palavra que alimenta você. Pastor Carlos, eu tive uma experiência, eu posso contar isso aqui de público. Dia 15 de abril do ano passado, eu estava me preparando para dia 15 e 16 pregar num congresso. E eu estava orando. E eu sou aquele tipo de pregador, quando estou preparando uma mensagem, às vezes eu vou dormir pensando com a mensagem e acordo pensando. Isso acontece comigo, é muito bom. Começa a fazer isso, pensando na Bíblia, pensando nos textos bíblicos. E quando é da sexta para o sábado que eu estou acordando, eu escutei a voz de Deus dizer para mim, olha o que é que Deus falou para mim. Deus disse assim: meu servo. Eu fiquei feliz que Ele me chamou de servo.
meu servo. Diga para a minha igreja que a minha palavra continua sendo suficiente. Mas não foi só isso não. Aí Deus me mostrou 3 textos da Bíblia, isso em fração de milésimo de segundo. Deus mostrou Deuteronômio 8:3, Mateus 4:4 e Lucas 4:4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você está diante da palavra que lhe alimenta. Você está diante da palavra de Deus que nutre você, que fortalece você, que faz você caminhar em meio às crises. É por causa desta palavra que você está aqui. É por causa desta palavra que você ainda não desistiu do céu. É por causa desta palavra que todos os dias você coloca um sorriso no rosto quando acorda, depois de um momento de oração, e sai para a sua batalha, sabendo que vai enfrentar a luta, mas vai vencer porque a palavra de Deus está em você. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você nessa noite. Curva a sua cabeça onde você estiver. Qual é a sua causa? Deus está aqui. Tem um hino que diz assim, ó: sei que estás aqui, Senhor.